Oiê. O luto coletivo é a expressão da dor de uma sociedade. É a expressão da dor diante de uma fatalidade, diante de uma tragédia. O luto é um processo natural esperado diante da perda, mas costumeiramente nesses lutos que comovem, né, um país, uma região e às vezes em caráter mundial, ele desperta algumas peculiaridades. O luto ele é uma vivência também social, ali numa macro sociedade da qual o enlutado e o falecido conviviam. Quando a gente está falando de um luto coletivo, essa dor se expande para outras esferas. Então é como se, mesmo não conhecendo as vítimas, eu compadeço com a dor, eu crio uma solidariedade em relação a essa dor. Outro aspecto importante de uma reflexão em lutos de grandes tragédias são os aspectos culturais que acaba cometendo o rito de passagem. Infelizmente, é costumeiro desconfiguração ou descaracterização do corpo da pessoa falecida. Sabemos que na nossa sociedade, ainda mais no Brasil, temos a necessidade ou a cultura, né, costumeira de ritualizar os nossos mortos. Então, às vezes, né, o impacto dessas tragédias, a maneira que aconteceu essa tragédia, também acaba atravessando a ritualística desses familiares. Observo também que em grandes tragédias acontece a morte dupla, tripla, né? Quando vários membros da mesma família ou da mesma sociedade morrem na mesma tragédia. São os lutos duplos que nós dizemos. Quando falamos em grandes tragédias, também é algo muito importante de ser discutido e repensado e respeitado. Quando é essa morte coletiva, há um impacto de sensibilização e que às vezes é mal usado, interpretado por as nossas meios de comunicação. Basta a gente entrar na internet, né, conectar aos canais de televisão para observar diversas vezes a mesma notícia ou a massificação dessas notícias, o que a gente chama de sociedade do espetáculo. O compartilhamento de fake news, o compartilhamento de imagens e vídeos mostrando ali a cena da tragédia. E é claro que a gente questiona muito, né? Como seria toda essa imagem, toda essa informação, ou desinformação para os familiares, ali no núcleo mais próximo. No luto, é costumeiro a gente questionar o e se? E se eu tivesse buscado? E se eu tivesse feito? E todas essas imagens, né, que estamos verificando nesses últimos dias, isso traz de uma forma muito agressiva um sofrimento ainda mais intensificado para esses familiares. Mas, por fim, outro ponto importante que eu questiono bastante, que eu trago para uma reflexão, é a brevidade da vida, é o instante. Eu também acho que é costumeiro e até humano, não é mesmo? A gente imaginar como foi os últimos instantes daquelas pessoas que estavam na tragédia, seja ela qual for, o que pensou, o que sentiu. Eu acho que são traços humanos da nossa finitude. Eu acho que tragédias como essa que vivenciamos recentemente em relação à queda do avião aqui em São Paulo, a gente questiona também e dá espaço para poder falar da nossa espiritualidade. Será que no processo de luto, um familiar espiritualizado faz diferença? Elabora, sente, ressignifica de outra forma o seu processo de luto? Diante da minha experiência como psicóloga clínica que cuida de pessoas enlutadas, eu vou dizer que sim, na grande maioria das vezes, quando o enlutado tem na sua origem uma crença, seja lá qual for, existem maneiras de olhar para essa dor de uma outra forma, talvez com acalanto. E é costumeiro quando a gente percebe, né, e lê, enfim, escuta, está com Deus,
está amparado, que seja amparado, que seja acolhido. Então, sim, de fato, dependendo do enlutado, dependendo da situação, acreditar, dar espaço para uma espiritualidade, são ferramentas que nos ensina, nos acolhe e nos disponibiliza a entender e a compreender essa nova realidade. O que é viver ou existir sem um ente querido. Eu sou a Fernanda Rezende, eu sou psicóloga clínica hospitalar, eu cuido no meu consultório, acompanho pacientes enlutados. Espero que esses vídeos ajude a algo, a reflexões e de forma alguma se utilizar deste conteúdo como uma divulgação ou qualquer algo nesse sentido.